Esse vídeo revela um segredo pouco conhecido para combater seus problemas com colesterol, que antes era revelado apenas para os ricos e famosos. Você está prestes a descobrir como limpar completamente o acúmulo de placas em suas artérias, diminuir o colesterol para um nível saudável e aumentar sua energia física e mental para níveis que você não achava ser possível antes. E tudo isso cortando apenas um ingrediente simples que você nem sabia que estava consumindo. É isso mesmo, mas calma que eu não estou falando sobre seu bife favorito, manteiga, gorduras ou qualquer outro produto que você esteja comendo nos últimos dias. Na verdade, eu não estou nem falando sobre o colesterol como você o conhece. No entanto, você está consumindo cegamente esse ingrediente todos os dias. E quando eu te falar que ingrediente é esse, você ficará tão enojado que nunca mais vai comer outra vez. E novamente, não, eu não estou falando de conservantes, produtos químicos ou qualquer outra coisa listada nos rótulos dos alimentos que você consome. Porque, sinceramente, esse ingrediente vai te dar arrepios. E eu vou explicar em 1 minuto exatamente o que é esse ingrediente e como eliminá-lo completamente de sua dieta. Mas primeiro, a notícia realmente boa é que uma vez que você cortar esse ingrediente, você não vai acreditar nos efeitos positivos que vai passar a sentir, porque o acúmulo de placas em suas artérias está tirando 50% a 80% de sua energia. E para entender isso, não é difícil. Basta pensar que a circulação sanguínea é a salvação do seu corpo. Cada célula depende do sangue para fornecer nutrição e oxigênio, né? Além de remover os resíduos. Se os órgãos não recebem oxigênio suficiente, eles não funcionam direito. E é exatamente isso que acontece quando placas se acumulam em suas artérias. Você pode sentir falta de ar se as artérias do seu coração estiverem entupidas, mas essa é a menor parte da história. A placa de colesterol se acumula em todas as artérias do corpo, afetando todos os órgãos e causando névoa cerebral, que é quando as artérias do cérebro se estreitam, dor e fraqueza muscular, que é quando as artérias dos músculos se estreitam, e disfunções sexuais e eréteis, quando as artérias ao redor dos genitais se estreitam. E todas essas complicações acontecem anos antes mesmo de sofrer seu primeiro ataque cardíaco ou derrame. E não se engane, você vai sofrer um ataque cardíaco ou derrame se não resolver o seu problema com colesterol e se você não agir hoje e cortar esse ingrediente que estou prestes a te mostrar. Olha, muitas vezes pensamos que as coisas mais graves acontecem somente com as pessoas ao nosso redor e nunca com a gente, né? Eu pensei assim por muito tempo e literalmente quase morri por isso. Só que as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo. E se você já foi diagnosticado com colesterol alto ou pressão alta, é quase certo que você sofrerá um ataque cardíaco ou derrame, se não agir logo tomando medidas drásticas. Mas depois de aprender hoje como administrar esse ingrediente, até os olhos do seu médico vão saltar de surpresa depois que ele vê os resultados dos seus novos exames. Seu médico não vai acreditar que você conseguiu reduzir seu colesterol e limpar suas artérias sem o uso de drogas. Por isso, se você quiser saber como funciona essa descoberta inovadora, que revela como cortar um ingrediente oculto que reduz o nível de colesterol abaixo de 100 e limpa 93% das artérias entupidas a partir de hoje, é só continuar comigo aqui até o final desse breve vídeo. E você pode se perguntar agora, como eu sei de tudo isso? Bom, meu nome é Francisco Lopes e eu sou um ex-sofredor de níveis descontrolados de colesterol que quase morreu por isso. Você sabe quando as pessoas dizem que a vida passa na frente de seus olhos antes de você morrer? Eu sei exatamente como é essa experiência. Pois enquanto eu sentia uma dor agonizante, avassaladora e insuportável, como se meu peito estivesse sendo dilacerado e como se meu coração estivesse disparando 440 volts de eletricidade que pareciam rasgar todo o meu corpo, eu me lembrei de momentos emocionantes que vivi durante toda a minha vida e me perguntava qual seria o legado que eu deixaria. O que eu tinha feito
durante todo esse tempo. Eu pensava em minha esposa, no seu olhar para mim ao me dizer o quanto me amava e em sua risada. Eu pensava em meus filhos e que eu não podia deixá-los. E foi isso que me deu forças em meio a um episódio de ataque cardíaco. Você sobreviveu a esse episódio, Francisco, mas pode não ter a mesma sorte da próxima vez, meu médico me disse. Agora você vai me ouvir e tomar os remédios para colesterol e pressão arterial que eu receitei. Seu coração está 93% entupido, você não entende? Você vai morrer se não levar isso a sério. E sabe o que eu respondi? Quer saber, doutor? Eu vou pegar essas malditas receitas e jogá-las na privada, porque eu cansei de seguir os seus conselhos e nada resolveu o meu problema. E não há nenhuma maneira no mundo de colocar essas porcarias no meu organismo outra vez. E por mais estúpida que a minha decisão possa ter sido, acredite, eu estou feliz por ter feito isso. Pois algumas semanas depois, meus novos exames mostraram que meu coração estava quase completamente limpo de placas. Eu estava arrasando na academia, envergonhando garotos com metade da minha idade. Eu me sentia décadas mais jovem e até a minha esposa percebeu o quanto eu estava mais forte, com mais energia e disposição sexual. E o melhor de tudo, eu me sentia tão bem, com uma saúde fantástica, que sabia que eu não tinha que sofrer os efeitos colaterais desses perigosos medicamentos prescritos nunca mais. Agora, eu vou te dizer exatamente como eu fiz isso em um segundo. Só preciso te avisar antes sobre 2 mitos comuns que tanto te falam sobre o colesterol, ataque cardíaco e derrame. E eu aprendi isso durante os longos meses da minha jornada em busca por uma solução para o meu problema, antes que fosse tarde demais para mim. Mito 1. LDL, o colesterol ruim, é a causa do acúmulo de placas. Não é verdade. Em 2009, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, analisaram as estatísticas médicas de 138.789 pacientes que sofreram um ataque cardíaco, de 541 hospitais nos Estados Unidos, hein? E o que eles encontraram foi chocante. Incrivelmente, 75% daqueles que sofreram um ataque cardíaco tinham uma pontuação de colesterol LDL abaixo de 130, rotulado como aceitável, e 50% tinham uma pontuação abaixo de 100, rotulado como muito saudável. Apenas 25% das pessoas que sofreram um ataque cardíaco realmente tinham colesterol alto. Isso é totalmente contraditório, não é mesmo? Mito 2. Reduzir o colesterol com drogas vai te prevenir de um ataque cardíaco. Bom, veja essa nova pesquisa do Instituto Tecnológico de Massachusetts, que concluiu que nenhum estudo confiável jamais provou que as famosas drogas para colesterol previnem ataques cardíacos. Além do mais, essa pesquisa mostra que cada estudo sobre o colesterol tem sido propositalmente enganoso. A prova mais drástica da ineficácia das drogas, como as estatinas, vem de um estudo publicado em 2008 em um dos jornais mais famosos da Inglaterra, o New England Journal of Medicine. Os pesquisadores mostraram que o tratamento com 2 estatinas reduziu o colesterol muito mais do que o tratamento com apenas uma estatina. Bom, até essa parte, a indústria farmacêutica ficou feliz, mas então vem a bomba. Porque os pesquisadores ingleses também mostraram que o tratamento com 2 estatinas levou a um maior acúmulo de placas nas artérias, o que significa que seu nível de colesterol diminui, mas suas artérias ficam ainda mais entupidas. Isso, é claro, leva a ataques cardíacos, derrames e todas as outras doenças cardiovasculares das quais você sofre sem saber. E, para piorar, ao mesmo tempo, as estatinas causam todos os tipos de efeitos colaterais que geralmente são mais graves do que ataques cardíacos e derrames. Um dos mais graves é a diabetes tipo 2.
Basta pensar sobre isso. Nos últimos 20 anos, enquanto o uso de drogas como as estatinas tem aumentado, novos casos de diabetes tipo 2 mais que dobraram. E como se não fosse suficiente, os efeitos colaterais graves das estatinas também incluem disfunção, acidose do pâncreas, dores musculares, disfunção sexual, anemia, catarata, doenças do fígado e vários tipos de câncer. Mas essas são apenas algumas das doenças graves que as estatinas geram em você. Então, assim como eu me perguntei por muito tempo, você também pode se perguntar agora, mas afinal, qual é a solução? E isso nos leva de volta ao único ingrediente que é a causa de todo o acúmulo de placas em suas artérias. O único ingrediente que você está consumindo todos os dias, mesmo sem saber que existe. E se você cortá-lo, finalmente irá prever completamente o derrame e o ataque cardíaco. No entanto, não pense que eu encontrei essa descoberta sozinho, não. Na verdade, ela veio até mim de uma forma completamente inesperada. E quando isso aconteceu, eu vi com meus próprios olhos que todos os principais estudos e pesquisas sobre o colesterol verdadeiro estão tão fortemente escondidos que pessoas comuns, como você e eu, tem pouquíssimas chances de aprender sobre isso por conta própria. E é apenas por causa de um acontecimento inesperado que fui levado a descobrir esse ingrediente oculto e o verdadeiro tratamento para o colesterol e o acúmulo de placa no coração. Veja bem, assim que eu saí do hospital, aquele dia em que discuti com o meu médico ao dizer que não usaria mais suas drogas prescritas, eu comecei a me sentir um abençoado por ter sobrevivido a um ataque cardíaco. Mas também estava com medo. E se eu tivesse cometendo um suicídio por não tomar seus remédios? Eu sabia que se eu não morresse de ataque cardíaco, minha esposa iria querer me matar por escolher correr tanto risco. Foi quando o meu celular tocou e, para minha surpresa, era o meu velho amigo de infância, Javier. Eu mal o via desde o colegial, quando ele começou a trabalhar com eventos grandes, onde chegou até mesmo a organizar shows de artistas mundialmente famosos. Javier se tornou muito bem-sucedido, montando palcos e outras partes do planejamento de turnês milionárias. Quando atendi o telefone, ele me falou que estava de volta à cidade por uma semana para visitar a família e amigos e disse que soube do que havia acontecido comigo depois que conseguiu entrar em contato com minha esposa. Então, ele perguntou se não poderíamos almoçar todos juntos no dia seguinte. Bom, eu aceitei o convite e combinamos o almoço na minha casa mesmo. O que eu não sabia era que Javier estava prestes a me dizer a resposta que mudaria a minha vida para sempre. Quando eu encontrei com ele no dia seguinte, eu mal conseguia reconhecer meu velho melhor amigo. Javier tinha a mesma idade que eu, mas ele parecia 20 anos mais jovem. No entanto, parecia também que seu estilo de vida havia mudado completamente. Até que eu contei a Javier mais detalhes sobre o meu ataque cardíaco e minhas preocupações. Você tomou a decisão certa ao rejeitar os conselhos do seu médico, ele disse. Então acrescentou, mas Francis, me deixe te mostrar agora as informações privilegiadas dos ricos e famosos. Você já se perguntou por que tantos artistas mundialmente famosos, atores, empresários de negócios milionários e políticos parecem não envelhecer? Como eles podem continuar pulando no palco, aparecendo em filme após filme, gerenciando grandes empresas e concorrendo à presidência em seus 70 e 80 anos, hein? Você quase nunca ouve falar deles morrendo de derrame ou ataque cardíaco, não é? E olha, muitas dessas pessoas nem vivem necessariamente uma vida saudável. E em seguida, Javier me contou como as grandes estrelas com quem ele chegou a trabalhar decolavam 1 ou 2 vezes por ano e iam para congressos secretos de saúde na Europa e nos Estados Unidos. E nesses congressos secretos, os médicos os tratavam com remédios de verdade, não com as drogas que as empresas farmacêuticas produzem apenas para ganhar dinheiro. Na verdade, Javier disse que não deveríamos nem chamar isso de medicina, porque esses ricos e famosos não usam medicamentos, e sim apenas pequenas mudanças totalmente secretas na dieta e no estilo de vida.
Então, meu velho amigo nos disse algo que nos chocou. Ele também quase perdeu a vida para um ataque cardíaco e sua salvação veio de uma grande estrela, eu não posso dizer quem, que ele organizou uma turnê na Califórnia. Esse artista famoso o enviou para os grandes Alpes alemães em um jato particular para um tratamento específico de colesterol e acúmulo de placas nas artérias. E esperando ser colocado em uma dieta intensiva, de baixo colesterol, em um extenso programa de exercícios, Javier teve uma surpresa. Ele comeu e foi tratado como um rei e aproveitou o melhor momento da sua vida. Durante um mês no Congresso Secreto, ele nunca passou fome e adorou a comida. E se não fosse pela educação que recebeu, ele nem teria entendido o que estava sendo cortado de sua dieta. Ele parecia estar comendo tudo, normalmente, porque esse ingrediente, que é a única causa de todo o acúmulo de placa nas artérias, é algo que você nem sabe que está comendo. Mas então, após seu congresso, seu novo exame médico revelou que ele tinha o coração e a resistência de um jovem de 25 anos e as pessoas não reconheciam mais porque ele parecia incrivelmente jovem. Foi quando Javier me revelou qual era o ingrediente secreto. E agora isso pode mudar a sua vida para sempre também. Preste atenção. Chama-se colesterol oxidado. E trata-se de algo completamente diferente do colesterol LDL ou HDL. Javier me mostrou em seu celular novos estudos inovadores da Universidade de Harvard, que descobriram que esse tipo de colesterol é o principal bloco de construção da placa das artérias. Na verdade, não há um traço de LDL normal na placa que estreita suas artérias, causa ataque cardíaco e drena sua energia. É tudo colesterol oxidado. No entanto, você nunca vai ouvir isso ser mencionado na grande mídia e nunca vai ver esse tipo de ingrediente listado nos rótulos dos alimentos. Veja bem, o colesterol oxidado é uma reação química. Assim como o ferro começa a enferrujar quando entra em contato com oxigênio, o colesterol LDL é danificado da mesma maneira. Na verdade, pode-se dizer que o colesterol oxidado é o colesterol LDL enferrujado. Mas vamos dar um exemplo de como o colesterol oxidado causa ataque cardíaco. Vamos supor que eu, Francisco, tenho um nível de colesterol LDL de 100 e Javier tem um nível de colesterol LDL de 200, mas 80% do meu LDL é oxidado, enferrujado, enquanto apenas 5% do de Javier é oxidado, enferrujado. Então, você entende agora por que o meu nível de colesterol oxidado é, na verdade, 80 e o nível oxidado de Javier é apenas 5? Eu vou ser um pouco mais claro para ficar mais fácil de você entender. Basta pensar nisso como se eu estivesse dirigindo um pequeno carro que está 80% enferrujado, enquanto o Javier tem um grande SUV que está apenas 5% enferrujado. Qual carro você acha que vai quebrar mais cedo? Sim, o meu, é claro. Isso explica por que algumas pessoas têm acúmulo de placas e ataques cardíacos com LDL em 100, enquanto outras têm corações saudáveis, mesmo que seu LDL seja 200. Assim como a ferrugem em um carro se espalha, o colesterol oxidado ataca e perfura suas artérias, causando inflamação e outros diversos danos. Apenas o colesterol oxidado se acumula nas paredes arteriais. O LDL, não. Isso foi comprovado em muitos estudos, mas os médicos ainda se concentram no LDL em vez do colesterol oxidado. É assim que a placa de colesterol oxidado se parece em suas artérias. Apenas o LDL, colesterol ruim, e não o HDL, colesterol bom, pode ser oxidado. E o colesterol oxidado causa um aumento no LDL, hein? Então, é por isso que um alto nível de LDL é um indicador de que você está em risco de ataque cardíaco e derrame. Mas essa não é a verdadeira causa de todo o problema. Quando o Javier me explicou tudo isso, eu fiquei pasmo. E é claro que eu perguntei, então como eu posso limpar minhas artérias enferrujadas? E em seguida, Javier me explicou o seguinte: todo produto orgânico oxida.
em algum momento, se entrar em contato com oxigênio, frutas apodrecem, leite fica azedo, carnes acumulam mofo e o mais importante, quando se trata da saúde do seu coração, a gordura fica mofada. Como o colesterol e a gordura estão intimamente ligados, apenas a gordura levemente oxidada, mofada, destruirá o colesterol no sangue. E para não ser muito científico aqui, eu vou simplificar as coisas para você. Como um simples ovo podre pode estragar um omelete inteiro, apenas uma pequena quantidade de gordura oxidada que você consumiu vai espalhar a oxidação em torno de suas artérias e vai criar o acúmulo de placas. E para piorar, se você vê em algum lugar que o número de pessoas com colesterol alto diminuiu, é porque milhões de pessoas estão tomando drogas, como estatinas, que forçam o colesterol a baixar, mas isso não reduz o número de pessoas que morrem de doenças cardiovasculares. Ao contrário, mais pessoas estão morrendo. Na verdade, o número de pessoas com colesterol alto, mais o número de pessoas que tomam estatinas, é muito maior do que antes, no início da ridícula propaganda que tanto vemos há anos da dieta com baixo colesterol. E a verdade é que ninguém está se concentrando no colesterol oxidado, que é realmente o bloco de construção da placa nas artérias e a causa do derrame e do ataque cardíaco. A notícia realmente ruim é que, como você provavelmente já tem uma sobrecarga de colesterol oxidado em seu sistema e a placa já está bloqueando suas artérias, você deve tomar medidas drásticas para reverter isso imediatamente. Assim como Javier e eu fizemos, você deve trabalhar para diminuir o nível de colesterol oxidado e limpar a placa nas artérias, ou você vai morrer. E esse é um fato frio e duro que, infelizmente, eu preciso te falar. Cortar as gorduras oxidadas e substituí-las por gorduras saudáveis e colesterol bom é apenas o começo. Existem vários fatores-chave que oxidam o colesterol em seu sistema que ninguém nunca vai te contar. Alguns têm a ver com a sua dieta, outros não. Mas calma, há uma luz no fim do túnel. A boa notícia é que você pode lidar com todos esses fatores naturalmente sem medicamentos ou suplementos. Foi isso que eles fizeram por Javier e para milhares de ricos e famosos. E foi isso que Javier apenas replicou para mim. Eu confesso que tive sorte. Como o Javier era meu velho amigo, ele ficou obcecado em me ajudar e recuperar minha saúde e, por fim, salvou minha vida. Ele explicou tudo o que os médicos na Alemanha haviam explicado para ele, o que cortar e o que manter para eliminar a oxidação. E, além disso, ele montou um programa de 3 semanas que me levou ao novo processo de dieta e estilo de vida sem esforço. E ao longo dessas 3 semanas ele me ligou todas as noites para planejar o dia seguinte, até que algo surpreendente começou a acontecer. A cada dia eu me sentia melhor, mais forte e mais feliz. Dores que eu nem sabia que tinha desapareceram. O foco mental que eu não percebi que havia perdido voltou. Meu chefe veio até mim 3 semanas depois do início do programa e me perguntou o que estava acontecendo, pois ele já estava planejando uma aposentadoria antecipada para mim, mas agora queria me promover por causa do meu alto desempenho na empresa. Na academia, eu estava arrasando tanto que garotos com metade da minha idade saíam envergonhados. E o melhor de tudo, o meu casamento mudou muito e para melhor. Não apenas porque eu tinha mais resistência, mas meu impulso sexual e minha libido parecia que tinham sido reabastecidos. Minha esposa adorou essa minha mudança. No entanto, a maior surpresa mesmo foi como todo o programa que Javier me passou era fácil. Eu havia passado e falhado em tantas dietas de baixo colesterol, baixo teor de gordura, baixo isso, baixo aquilo. Eu tentei várias vezes me levantar na academia e progredir. Era sempre como se eu estivesse nadando contra a correnteza. Mas com o programa de Javier, era mais como se eu pudesse nadar até de costas. E eu ainda podia desfrutar do meu bife de domingo e ovos mexidos pela manhã com torradas e manteiga. E então veio o grande choque.
Quando eu fui fazer novos exames, depois de completar o programa de Javier, meu médico quase não encontrou vestígios de placa nas minhas artérias. Meu nível de colesterol ruim caiu de mais de 200 para menos de 100 e meu colesterol bom disparou. Tudo sem medicação. Meu médico ficou tão curioso que até me perguntou como eu fiz isso. E eu apenas falei que descobri um segredinho. Então, depois da minha transformação de vida, a primeira coisa que eu disse a Javier foi: cara, temos que contar isso às pessoas. Não podemos simplesmente aproveitar nossas vidas enquanto outros sofrem e morrem. Mas ele estava relutante, porque Javier havia sido avisado pelos médicos que ensinaram tudo para ele na Alemanha, que se ele compartilhasse essa descoberta com as pessoas, a indústria farmacêutica iria caçá-lo. Porque se as pessoas soubessem de um tratamento que resolve todo o problema do colesterol e as placas de forma natural, caseira, livre de riscos e medicamentos, elas jamais usariam outra vez as milhares de soluções ineficazes da indústria farmacêutica, que tanto sugam o dinheiro de pessoas do bem e enchem o bolso de dinheiro dessa indústria gananciosa. Isso poderia colocar Javier em uma situação extremamente complicada. Então fizemos um acordo. Eu mesmo assumiria todos os riscos e criaria uma estratégia baseada no conhecimento que ele me ensinou, mas não mencionaria o seu envolvimento em tudo isso. Javier topou e juntos nós usamos todo o conhecimento da descoberta inovadora que revela como cortar um ingrediente oculto capaz de reduzir o nível de colesterol abaixo de 100 e limpar 93% das artérias entupidas. E mascaramos isso como um manual normal de colesterol chamado de Método Diminuindo Colesterol. Para encurtar a história, os resultados foram fantásticos. Milhares de pessoas usaram essa estratégia para se curar completamente de todos os tipos de complicações cardiovasculares. Seus níveis de colesterol foram para o nível saudável e os acúmulos de placas em artérias desapareceram. Olha, eu realmente acredito que criar o método Diminuindo o Colesterol foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pois logo depois de fazer isso, imediatamente eu comecei a receber milhares de vídeos como esses. Dá uma olhada. Olha, eu conheci o método Diminuindo o Colesterol através da recomendação de uma amiga. Ela fez o tratamento e deu super certo. Aí eu comecei a testar também. E em 30 dias eu perdi 8 quilos e o meu LDL está abaixo de 125. Eu tenho me sentido mais disposto, feliz, enérgico e eu não sofro mais com pressão alta. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Me chamo Rodrigo Silva e, cara, eu tive problema com colesterol durante muitos anos da minha vida, né? Mas no dia que eu vi o vídeo do método Diminuindo o Colesterol, eu comecei a seguir o método imediatamente. E, bom, 30 dias depois, tô aqui eu pra dizer que meu último exame, cara, mostrou que eu tô completamente curado. Meu médico ficou muito maravilhado e bem surpreso e perguntou até o que eu fiz. Muito obrigado mesmo, Francisco, de coração, por compartilhar essas informações tão importantes para as pessoas que sofrem colesterol. Gratidão eterna aí você, meu amigo. Um forte abraço. Olá, eu já vim aqui testemunhar para vocês um método incrível e que eu já estou aplicando na minha vida já tem uns 15 dias. Eu já consegui baixar meus triglicerídeos, meu colesterol e já não tenho mais gordura nenhuma no fígado. E assim, minha vida tá completamente maravilhosa, mudou minha vida completamente. E fora que tá mudando vários aspectos da minha vida, como minha vida social, minha saúde e minha vida profissional. E eu tô extremamente grata, muito obrigada ao método Diminuindo o Colesterol. Bom, deixa eu te mostrar uma prévia do que é ensinado no método Diminuindo o Colesterol. Eu vou te ensinar exatamente quais alimentos causam o colesterol oxidado e quais o reduzem. Você ficará chocado ao saber sobre todos os alimentos deliciosos que você pode realmente comer. Vou te ensinar semana a semana a adicionar um novo passo para diminuir seu nível de colesterol oxidado e limpar suas artérias. E como faremos isso pouco a pouco, será quase sem esforço para você. E além disso, eu vou te entregar ferramentas para monitorar e gerenciar sua estratégia para garantir que você tenha sucesso com o programa. Isso funciona exatamente da mesma forma que quando o Javier me ligava todas as noites, exceto que você
você não precisa perder seu tempo com o telefonema. Basta apenas seguir o passo a passo do programa Método Diminuindo o Colesterol. E o melhor de tudo é como você vai se sentir daqui a 3 semanas. Porque, ao contrário de simplesmente diminuir o nível de colesterol, suas artérias ficarão mais jovens e mais limpas. Você terá mais energia do que pensou ser possível. Seu sangue vai fluir sem esforço para os seus músculos, cérebro e pele, dando a você essa aura jovem, saudável e bonita. As pessoas vão começar a te elogiar e comentar como você está diferente, e você não vai mais precisar se preocupar em ter o mesmo destino que a maioria das pessoas ao seu redor. Morrer de ataque cardíaco ou derrame. Você vai poder aproveitar seu tempo extra com sua esposa, sua família, seus netos e bisnetos e aproveitar ao máximo sua nova vida livre de colesterol. Consegue imaginar uma vida assim para você? Não seria incrível? Bom, agora você deve estar se perguntando como pode colocar suas mãos nesse programa e quanto isso vai te custar, certo? E eu te pergunto, se fosse o dono e criador desse programa, capaz de reduzir o nível de colesterol abaixo de 100 e limpar 93% das artérias entupidas de qualquer pessoa, quanto você cobraria por isso? Quanto você cobraria para ensinar pessoas comuns a se livrarem de doenças como derrame e ataque cardíaco de forma totalmente natural, segura e comprovada? Percebe que quando você é o dono do programa fica muito mais simples enxergar que você pode cobrar muito caro por isso? Ora, você quem lutou para desenvolver todo o conteúdo e você não precisa ensinar isso para ninguém. Afinal, eu poderia usar essa descoberta apenas para mim e talvez para as pessoas próximas a mim. Mas não se preocupe, meu objetivo aqui é te ajudar, pois eu não quero que você passe pelo que eu passei. E depois que eu quase perdi a minha vida e vivi uma experiência angustiante, eu sabia que por ter sobrevivido, agora eu deveria deixar um verdadeiro legado na minha história. Então, me diga uma coisa agora. Quanto tempo, dinheiro e esforço você desperdiçou nas chamadas soluções convencionais para o colesterol e placas, que nunca te ajudaram, hein? Quanto você já gastou com medicamentos prescritos que te causaram efeitos colaterais graves e desagradáveis? Quanto você já gastou em consultas médicas que nunca resolveram seu real problema? Olha, muitas pessoas já gastaram muito mais do que R$1.000 para tentarem se livrar dos seus problemas com colesterol e placas. É por isso que se o método diminuindo o colesterol valesse pelo menos R$497, já seria considerado um preço justo. Primeiro porque ele realmente funciona. Segundo, porque você pode fazer isso sozinho, em casa, em minutos, e nunca mais se preocupar com níveis descontrolados de colesterol e placa de gordura em suas artérias. Terceiro, custa menos do que todos os outros tratamentos do mercado, porque eu queria que fosse acessível a todos. Mas calma, porque não vou cobrar R$497 pelo método diminuindo o colesterol. Na verdade, para ajudar mais pessoas, eu não vou cobrar nem metade disso. Então, somente hoje, o método diminuindo o colesterol vai sair por apenas R$97 à vista, ou em até 12 vezes de R$9,75 no cartão. Isso é menos que 50 centavos por dia. Para você ter acesso a algo que literalmente vai mudar não só a sua saúde, mas também a sua vida por completo, te livrando até mesmo de uma morte prematura. E eu já adianto que esse incrível desconto só vai valer até que esse vídeo esteja disponível, hein? Atualmente, existe a ameaça de uma ação judicial contra nós por compartilharmos as informações sobre o colesterol oxidado e como eliminá-lo naturalmente. Afinal, assim como eu te falei, a indústria farmacêutica não quer que esse conhecimento seja compartilhado para o público em geral, né? Especialmente porque estamos fazendo isso por apenas uma fração do preço que eles cobram em seus tratamentos e remédios prescritos. Portanto, podemos ser forçados pelos tribunais a remover essa página a qualquer momento. E isso pode acontecer rápido, ainda hoje ou amanhã. Então, se essa página não estiver aqui na próxima vez que você visitar e essas informações importantes não estiverem mais disponíveis, você sabe o que aconteceu. Isso significa que você precisa agir rápido. Clique no botão abaixo agora mesmo e adquira o seu acesso ao método diminuindo o colesterol. Ao clicar no botão abaixo, você será redirecionado para uma das
maiores plataformas de pagamentos online do país. Fique tranquilo para passar o seu cartão de crédito, nenhum dos seus dados serão roubados ou divulgados, nem eu mesmo tenho acesso aos seus dados, para ser sincero. E assim que o pagamento for confirmado em nosso sistema, você receberá o acesso ao programa via e-mail em menos de 1 minuto. Além do mais, você pode ficar despreocupado com sua compra do programa, porque se você não tiver 100% satisfeito com a estratégia, basta nos enviar um e-mail e nós devolvemos seu dinheiro na hora. E você só precisa responder ao e-mail recebido depois de garantir o seu acesso ao método Diminuindo o Colesterol aqui hoje. Não há necessidade de explicar o porquê você deseja o reembolso. A única coisa que pedimos é que você entre em contato conosco dentro de 7 dias após a compra. Mas acredite, isso não vai acontecer. Por quê? Bom, primeiro porque você seria a primeira pessoa a fazer isso, né? E segundo porque depois que você aprender a estratégia do colesterol e começar a colocar apenas uma ou duas coisas que eu ensino em ação, você vai se sentir fantástico. À medida que as artérias do seu coração se limpam, você sentirá mais poder e energia do que há anos. À medida que mais sangue flui para a sua pele, você vai parecer mais jovem e vai se sentir mais energizado do que pensava ser possível. Você, seu cônjuge e seus filhos ficarão felizes e aliviados enquanto aproveitam juntos uma nova vida, livre de qualquer risco de uma morte prematura. Mas tudo isso vai acontecer somente se você der o primeiro passo e clicar no botão abaixo agora, antes que seja tarde demais. Bom, você tem 3 escolhas claras nesse momento. Escolha número 1. Feche seus olhos e ignore os sinais de que seu coração está lutando e suas artérias estão entupidas. Ignore que você não tem a mesma energia de antes porque seus músculos e órgãos não estão recebendo suprimento sanguíneo suficiente. Pense em tudo isso como um sinal normal de envelhecimento. E os resultados? Você definitivamente sofrerá um ataque cardíaco fatal ou ficará paralisado ou pior após um grande derrame. Pode acontecer daqui a 1 ano, 1 mês ou hoje, mas uma hora ou outra vai acontecer. Escolha número 2, tome medicamentos prescritos, perigosos, que, como já provamos, não fazem nada para salvar sua vida. Na verdade, eles vão apenas causar todos os tipos de complicações, até mesmo a morte na forma de efeitos colaterais. Na melhor das hipóteses, esses medicamentos apenas vão piorar seu padrão de vida, causando fraqueza, danos nos nervos e dores. Na pior das hipóteses, eles vão gerar um câncer ou a diabetes tipo 2, antes de você morrer de ataque cardíaco, né? Sim, eu estou sendo duro de propósito aqui, porque eu quero que você viva. Mas então, felizmente, existe a escolha número 3. Tome uma atitude hoje para diminuir seu nível de colesterol oxidado, para limpar suas artérias entupidas e aumentar sua energia com o método Diminuindo o Colesterol. Isso está além de evitar ataques cardíacos ou derrames, até além de evitar a morte. Trata-se de melhorar drasticamente a sua vida para se sentir melhor do que você se sentiu por anos, ter mais foco mental, energia e alegria para aparecer e se sentir jovem novamente. Imagine explicar para os seus amigos e a sua família por que seu coração é tão bom quanto o de uma pessoa de 25 anos. Vá em frente, clique no botão abaixo e eu te espero do outro lado. Até logo!